louvado pela vida de cada um de vocês. Estou feliz em poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, nesta campanha dos 12 dias. Para os irmãos que não me conhecem, aqui é bom que você tenha uma visão aqui, ó, todo mundo aqui. Aí a sua visão vai... pique ventilador, entendeu? Ó, todo mundo ocupado. Para os irmãos que não nos conhecem, eu congrego na Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta. Há 18 anos conheci Jesus ali numa outra gestão e hoje nós estamos lá servindo a Deus sobre a gestão do pastor Geraldo. E sempre que possível, não é sempre, a gente tenta vir aqui, o que é muito falho da nossa parte, que a gente está logo ali e muito pouco vem aqui em Mariporã. Mas os irmãos que estou vendo algumas caras novas aqui, talvez não nos conhecem, só para os irmãos se familiarizarem ali. Somos da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta. Amém? Amém? Irmãos, o tema da semana não, do dia, é clamando pela capacidade de saber crescer. E para isso nós vamos ler Efésios, capítulo de número 4, versículo 15, que é o tema proposto lá no esboço que veio do Mandaqui. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Fico até um pouco mais confortável, digamos, menos nervoso, que o pastor Johnny não está aqui. Pastor Johnny apavora, não sei como que você consegue pregar com ele aqui. Ele falou assim, ele me chamou para vir aqui no sábado, e ele vai assistir depois, né? E aí eu já fiquei meio temeroso, mais do que de costume. Eu falei, puxa vida, com o pastor Johnny, porque a gente fica meio... E aí eu estou menos nervoso do que eu estaria com ele aqui, amém? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, meus irmãos? Se faz presente a minha esposa, minhas duas filhas, uma está aqui, a outra está na salinha, a Bia e a Manuela, e minhas duas sobrinhas, a Eloíne e a Micaele, que ela veio com a gente hoje. Deus seja louvado pela vida de todos. Irmãos, cada um de nós temos as nossas necessidades, porque fomos criados como um ser trino. Deus nos criou com corpo, alma e espírito, e cada uma dessas partes tem a sua necessidade, tanto o corpo quanto a alma como o espírito. Precisa ser alimentado, precisa haver investimento no corpo, na alma e no espírito. Feliz de ver a vida da Andréia aqui, Deus seja louvado pela sua vida. Você sempre está aqui, né? Eu que estou chegando agora e falo que... Mas aquilo que nós temos mais controle, ou que está mais ao nosso alcance, eu diria que seria o nosso corpo. Porque o nosso corpo, nós temos uma certa... Nós conseguimos talvez identificar mais as necessidades do nosso corpo. E nós precisamos alimentar tanto o nosso corpo, como a nossa alma e também o nosso espírito. O nosso corpo, ele tem as suas vontades quase por si própria. E muitas das vontades que o nosso corpo físico tem não são coisas boas, não são coisas saudáveis. Existem muito pouca vontade que o nosso corpo tem, que é coisa saudável, que é coisa produtiva para o reino de Deus. E crescer espiritualmente é uma coisa que o nosso corpo físico não tem naturalmente esse desejo. E crescer espiritualmente precisa de nutrição. Nós precisamos nutrir isso, essa vontade de crescer espiritualmente, com comportamentos e atitudes que sejam condizentes com esse crescimento espiritual. Amém? Amém. E é comum em nós, não é comum em nós o desejo do crescimento espiritual, porque isso não é natural. Nós queremos crescer de várias formas, profissionalmente falando. Nós almejamos esse crescimento quase que automático. Financeiramente falando, nós desejamos este crescimento quase que automático, ou seja, aquilo que possa trazer benefícios para nós de alguma forma, é quase que automático desejar isso. Eu ouvi o nosso irmão pregando ontem, ele até comentou que teve uma época da vida dele que ele estava trabalhando muito,
Ele pregou ontem, eu assisto lá nas lives lá do YouTube. E aí ele falou que estava se distanciando um pouco da vontade de Deus, mas que esse ano ele quer retomar. Por quê? Porque é automático, irmãos. Os nossos desejos, quando traz benefícios para nós, é quase que automático. E querer crescer, quando temos retorno, é muito simples. Quando isso é benéfico para nós, é nítido, aos nossos olhos, nós vemos os resultados. Os que estão comigo, digam amém. Amém. Lembra quando você era criança, ou pelo menos eu, a gente quer crescer, não quer? Quando você tem 10 anos, você quer ter 12. Quando você tem 12, você quer ter 15. Quando tem 15, você quer fazer 18, porque na sua cabeça você vai se tornar autônomo, você vai ter autonomia. Então nós, na nossa cabeça de jovem, criança, nós queremos crescer, porque na nossa cabeça nós vamos ter autonomia. Não tem aquela cabeça do jovem? Quando eu tiver 18 anos, vai ser outra história. Não vai não. Não vai não. É coisa da nossa cabeça, mas nós achamos que vamos ter autonomia. Já crescer em Deus já é diferente, irmãos. Crescer espiritualmente, quanto mais nós crescemos, mais dependentes de Deus nós tornamos. Nós não vamos crescer e ficar mais autônomos, mais soltos, mais livres, mais distantes de responsabilidade. Muito pelo contrário, quanto mais nós crescemos, mais dependentes de Deus nós somos. Amém? E Satanás, irmãos, ele como adversário das nossas almas, ele sempre vai fazer de tudo para impedir que os filhos de Deus tenham esse desejo de crescimento. O tema da semana, é porque eu costumo lidar com o devocional lá do apacentar, e aí eu fico fixado no tema da semana. O tema do dia, da noite, é clamando pela capacidade de saber crescer. E o diabo não quer que a gente internalize essa ideia de crescimento. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Não é benéfico para Satanás que tenhamos esse desejo. O interesse dele é nos manter no campo natural da nossa vida. Que os nossos desejos sejam simplesmente físicos, naturais, aqueles que tragam retorno visíveis para nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas discernem espiritualmente. Então Satanás, ele quer que nós vivamos o máximo no natural possível, para nós não entender as coisas de Deus. E nós não podemos viver no nosso natural. Por quê, irmãos? Porque nós, naturalmente, nós ficamos distraídos. Naturalmente, nós não compreendemos as Escrituras. Naturalmente, nós não temos desejo de orar. Se vivermos no nosso natural, nós não exercemos a santificação. Se a gente viver na nossa naturalidade de homem falho, nós não somos piedosos. Naturalmente falando, nós não temos capacidade de perdoar. Naturalmente falando, nós não temos capacidade de amar com o amor de Deus. Na nossa naturalidade, nós não podemos guardar os mandamentos de Deus. E o diabo, ele sabe disso. E ele sabe que sem esses comportamentos, se nós vivermos somente no natural, nós nunca conseguiremos ser igreja. Eu vou chegar no tema, amém? Se nós vivermos no nosso natural, nós não conseguimos ser igreja, que é o propósito da morte de Cristo na cruz. Nós sermos salvos e nos tornarmos igreja para avançar o teu reino em salvação. E o que é ser igreja, irmãos? Ensinar o Evangelho a outras pessoas e conduzi-las à salvação. E isso se faz não somente com palavras.
Nós temos que ser igreja em comportamentos e em atitudes. E para isso nós precisamos crescer espiritualmente. Para ser igreja, só com as nossas palavras nós não seremos igreja. Nós seremos igreja com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. Mas para isso precisamos crescer espiritualmente. Precisamos almejar o crescimento em Deus. Os que entendem o que eu digo, diga amém. Porque num dia nós aceitamos a Jesus, irmãos, e agora nós somos nova criatura, nós somos nascidos novamente e precisamos desejar crescer espiritualmente. É como se a velha vida, ela se findou quando nós entendemos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, que não conseguimos sozinho e que Cristo é aquele que nos religa a Deus novamente. Agora, a partir de então, nós somos nova criatura, nós nascemos de novo. E a Bíblia diz em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, que nós precisamos desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Desejai o quê? O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha o que a Bíblia nos ensina. Que assim como uma criança, irmãos, que tem necessidade do leite materno da sua mãe para se desenvolver, para crescer, para criar as suas proteções no seu corpo, assim como uma criança precisa do leite materno, assim somos nós quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos desejar afetuosamente, e ele diz como o menino novamente nascido. Quem é mãe aqui já sabe quando a criança queria mamar o que acontecia? Ela entra em desespero de choro. E o apóstolo Pedro está nos ensinando que devemos desejar esse crescimento através do leite. E isso, irmãos, não é natural. E uma curiosidade a respeito de amamentar, não tem nada a ver com a mensagem, mas só que eu me lembrei agora. 50% das mães que amamentam, ao amamentar, ela libera um hormônio chamado oxítona. Não é oxítona é de português. Oxitocina, que dizem que é, e tem uma outra, paratixina, alguma coisa assim. Como que é? Esse ocitocina é chamado como o hormônio do amor. Ele é quase um dos que agem quando a mulher tem um orgasmo, quando há contração no seu útero. Então há um prazer, de certa forma, em quando a mãe amamenta uma criança. Não tem nada a ver com as coisas espirituais aqui, mas eu me levo a pensar que Deus, Ele também se agrada quando vê os seus filhos buscando o crescimento através do leite racional que é a palavra de Deus. Eu acredito que Deus olha lá de cima, vendo as pessoas tentando crescer espiritualmente. Se Ele tiver uma boca e der um sorriso, eu acho que Ele vai sorrir com um sorriso muito grande. Então, coisa boa é buscar ao Senhor. E nós compreendemos que precisamos crescer, desejar crescer espiritualmente. E necessitamos disso. E quando é que há um crescimento saudável, irmãos? Porque crescer é diferente de aumentar. Crescer é diferente de aumentar. Cada um de nós devemos almejar crescer espiritualmente. Como filhos de Deus, os que entendem o que eu digo, diga amém. Quando eu falo isso é para ver o quanto vocês estão prestando atenção. Se o amém for bem forte é que vocês estão ligados. Se for um amém, fala, ninguém está prestando atenção. É uma estratégia para perceber vocês. Os que estão comigo, diga amém. Amém. Aí, vamos fingir que está todo mundo prestando atenção, vai. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos crescer individualmente, irmãos. E crescer é um exercício prático de se aproximar das Escrituras, não é aumentar. A Bíblia não diz aumentai na graça e no conhecimento. A Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento. Nós vemos hoje um número surpreendente de números que se dizem cristãos no Brasil e no mundo,
no meio que pode se chamar de gospel ou evangelho, mas muito pouco se vê pessoas crescidas espiritualmente falando. Somos chamados de cristãos, ou talvez de evangélico, ou mundo gospel, mas crescidos espiritualmente existem muito poucos, porque quando se cresce espiritualmente, irmãos, a corrupção ela tem que diminuir. Quando se cresce espiritualmente, a maldade ela vai diminuir. Nunca se houve na história da igreja um avivamento onde a cidade não houve mudanças drásticas no comportamento das pessoas. Se estão crescendo espiritualmente, o cenário em volta desse suposto crescimento também precisa mudar. Os que entendem o que eu digo, digam amém. Não é uma estatística em número aumentado que se configura crescimento em Deus. Nós queremos crescer e sermos atraídos pela presença de Deus. O versículo que nós lemos diz: mas seguindo a verdade em amor. A forma pela qual nós vamos crescer é seguindo a verdade em amor. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O aumento quantitativo de pessoas que servem a Deus não significa que estão em qualidade, bons em qualidade. Não quer dizer que estão uma boa qualidade porque o número está aumentando. Não quer dizer nada isso. Nós precisamos buscar o crescimento em Deus. Muitas vezes parece que os números não vão aumentar, mas não precisamos que os números se aumentem. Nós precisamos que nós, particularmente, um com o outro cresça em Deus. Amém? E crescer em Deus como igreja é um apoio mútuo. Todo mundo se ajuda. Nós vamos amadurecer em várias partes da nossa vida. Muitos de nós teremos dificuldades no decorrer da nossa caminhada, irmãos. E é exatamente essas dificuldades que nos fará crescer em Deus. As ferramentas que Deus usa para o nosso crescimento, você pode ter certeza que muitas vezes vai ser o sofrimento, a humilhação, às vezes até momentos de desânimo, de falta de fé, aonde Ele vai nos ensinar a exercitar a nossa fé, e com isso nós vamos crescendo espiritualmente. Amém? O crescimento espiritual, ele nos faz amadurecer na nossa fé. Irmãos, quando estiveres passando por dificuldades, tribulações, não veja simplesmente o momento de dificuldade e o momento da tribulação, mas perceba algo espiritual por trás disso, porque através disso Deus pode estar usando essa situação para me fazer crescer espiritualmente. É quase que uma imposição de Deus para que você cresça. Perseguição no trabalho de alguma forma não está agradável. Deus quer te ensinar a crescer de alguma forma naquela área. Então Deus vai sim e pode sim usar como ferramenta o sofrimento. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais robusto. Quando a criança cresce, ela é pititica, ela não tem não é umidade, a defesa do corpo? Imunidade. Às vezes eu fico procurando as palavras, não encontro. Aí a criança não tem imunidade. Conforme ela vai crescendo, ela vai criando imunidade. Nós, conforme vamos passando por dificuldades, nós vamos aprendendo a crer em Deus. Nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando mais robustos. Já viu aquele trabalhador que não tem muito costume de trabalhar com as suas mãos, e ele começa, e as mãos fazem bolhas, depois das bolhas vira calo, e agora você chega para tocar na mão do camarada, parece um casco de cavalo. Eu lembro do pai do Dodô lá, que ele trabalhava com obra, né? Pai do Senhor, irmão, fala, opa! A mão fica robusta, com as mãos calejadas eu me sinto mais forte, irmãos. Deus, Ele pode usar as tribulações, a tristeza para te tornar a pessoa robusta espiritualmente. E isso é uma forma de crescimento. As tempestades, os desafios nos fazem exercitar a nossa fé. Nós nos tornamos mais fortes.
Quando você passar por essa dificuldade, você vai ver que você cresceu espiritualmente. Você tem que perceber isso. Nós devemos ter prazer em crescer espiritualmente. E à medida que nós vamos crescendo... Que hora que eu tenho que te entregar, Dudu? Faltando 10 ou 15? Ou já era para entregar? 15? E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos deixando de ser meninos espirituais, eu digo. Porque há um processo de crescimento. Não se exige que uma pessoa que não conhece a Cristo já tenha uma robustez espiritual. Isso é um processo. E se nós já estamos numa caminhada com Cristo, às vezes nós devemos nos chamar a atenção para ver se eu já estou um pouquinho melhor do que ontem. É claro que cada um tem um tempo, tem um processo, tem uma forma. Mas eu imagino assim, por exemplo, uma pessoa que tem mais de um ano que conhece a Cristo, ela já tem que começar a caminhar, irmãos. Porque ela já tem que ter a sua vida de devoção, de leitura bíblica, de oração, já tem que saber lidar com algumas questões espirituais. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos deixando de ser meninos espirituais. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim. 1 Coríntios 13, 11. Eu acho que os irmãos já conhecem, ó. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Ou seja, Paulo está dizendo que houve uma fase em que espiritualmente nós vamos sim ser meninos, ser raquíticos, ser fracos, ser sensíveis, mas tem que chegar um tempo que espiritualmente eu já me torne um homem. Então há processos a se passar no crescimento em Deus. E detalhe, não sei se você tem isso como agressivo ou não, mas Deus, Ele jamais vai pular processos para amenizar as nossas dores. Deus, Ele não está preocupado com o caminho que nós vamos ter que percorrer para que nós amadureçamos, mas Ele quer nos ver como um produto final acabado e pronto para ser usado por Ele. Amém? É como um empresário supostamente dizendo que vê uma matéria-prima entrando na sua empresa e ele tem que passar por vários processos, mas a mente empreendedora do empresário já vê o seu produto acabado nas prateleiras. É assim que Deus nos vê. Um exemplo chulo, mas Deus, Ele não vai pular processo para amenizar o meu e o seu sofrimento. Então resista, irmão. Cresça em Deus, desenvolva as suas habilidades espirituais, desenvolva o seu amor. Em todas as áreas nós vamos crescer espiritualmente. Ou melhor, se nós crescermos espiritualmente, em todas as nossas áreas vão ser também acrescentadas com esse crescimento. Nós seremos melhores maridos, aqueles que são casados, nós seremos melhores pais, nós seremos melhores patrões. Quem tem empregado, né? Eu serei um melhor empregado, porque eu não sou patrão. E quem é pai será melhor pai. Quem é marido será melhor marido. E em todas as áreas nós vamos melhorar se crescermos espiritualmente. Então nós seremos beneficiados de todas as formas. Os que entendem o que eu digo, diga amém. Amém. Deus, Ele quer que cresçamos. E todas as áreas das nossas vidas serão também alcançadas por esse crescimento. Minha esposa e eu, esse ano que passou, foi um ano bem tribuloso. Eu falo tribuloso em inglês, tribulation. Nem sei se é tribulation. Estou ensinando a minha filha a falar inglês. E ela fala, de segunda a sexta, ela fala. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E ela fala. E esse ano foi um ano muito tribulation, mas nós compreendemos, irmãos, que por trás das tribulações, Deus, Ele está nos formando o caráter experimentado nele. E nós seremos sim testemunho naquilo que podemos ajudar outras pessoas. Pense nisso.
Deus nunca nos permite passar por algo se aquilo não for útil para ajudar alguém, útil para ser exemplo a alguém. Existem pessoas, irmãos, que são edificadas só por nos observar. E conforme nós nos comportamos, dependendo do grau espiritual em que estamos, nós edificamos ou escandalizamos essa pessoa. Então, quando você não tiver força por si mesmo, lembre que deve ter alguém te observando. Atrás da porta lá. O mundo está desabando, a sua postura pode animar alguém, pode edificar alguém. E aqueles que são robustos espiritualmente, vai ver muito além daquilo que está passando no momento, vai enxergar lá na frente o seu crescimento. E isso, se Jesus for o nosso cabeça. Coloca o texto do dia, da noite. Está ali, ó. Eu estou atrasado, né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Se nós buscarmos exercitar esse crescimento, pode ter certeza, irmãos, que o mais beneficiado com tudo isso somos nós, e todos aqueles que estão à nossa volta serão contagiados por esse crescimento. Então, nós só temos a ganhar. Parece que estamos perdendo, mas só temos a ganhar. Amém? Que Deus abençoe os meus irmãos. Dodô, vem para cá, pega o microfone aqui, senão não acaba.